E pessoal, bom dia. Bom dia. A tela está sendo compartilhada? Tá sim. Ok. Bom, então, na aula de hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 7, parte de escoamentos externos. E na aula passada nós vimos o conceito de camada limite, vimos a definição, caracterização geométrica de uma camada limite sobre qualquer tipo de corpos, transição do regime laminar para o regime turbulento. E hoje nós vamos estudar o conceito de descolamento de camada limite. Então, o que é o descolamento? Se nós pegarmos, por exemplo, o escoamento sobre um aerofólio, então, na situação de escoamento sem descolamento, nós já desenhamos isso na aula passada. Então, as partículas circulam o corpo, sem perder o contato com a geometria. Bom, agora o que acontece é que, como temos aqui um efeito de obstrução do escoamento, observe que a presença do corpo obstrui o escoamento. E tem uma curvatura no corpo. Então, até um dado ponto, a gente observa que na parte superior do corpo, nessa região, a velocidade aumenta. Ela aumenta porque você está obstruindo. E, em consequência, a pressão cai. Isso é válido para regime subsônico. Então, a velocidade aumenta e a pressão cai. E, a partir desse momento, a área de passagem do fluido aumenta. Observa, aqui a área é esta, aqui a área é esta. Então, vejam que teve um aumento de área de passagem. Então, como a área aumenta, a velocidade cai. Então, daqui até aqui, nós vamos ter que a velocidade cai e a pressão aumenta. Então, deste ponto até este, nós vamos ter que a pressão está caindo no sentido do movimento. O fluido está deslocando da esquerda para a direita. E aí nós temos que a pressão cai no sentido do movimento. Então, imagine uma partícula de fluido que está deslocando, eu desenhei aqui de forma amplificada. Então, a partícula está deslocando e a pressão a montante da partícula tem um dado valor. Mas a pressão a jusante é menor. Por quê? Porque a pressão está caindo no sentido do movimento. Quando você desloca deste ponto para este, a velocidade aumenta, a pressão cai. Então, a pressão está diminuindo. Então, há um montante, a pressão é maior que a pressão após, a jusante.
Então, percebam que a força resultante sobre a partícula, devido ao campo de pressão, vai ser para a direita. E o escoamento está acontecendo da esquerda para a direita. Então, a queda de pressão vai favorecer um aumento da velocidade. E aí nós falamos que, nesta região, o gradiente da pressão é favorável. O gradiente é favorável. Favorável ao movimento da partícula. A pressão está caindo no sentido do movimento. Então, o gradiente de pressão é favorável. Nesta outra região, o que acontece? A pressão está aumentando. Então, P aumenta no sentido do movimento. Então, a pressão está aumentando. Então, se a gente pega a partícula que se move, continua movendo no mesmo sentido, da esquerda para a direita, então, a pressão a montante é menor que a pressão a jusante, após a partícula. Então, isso vai promover uma força no sentido contrário ao movimento. E aí nós falamos que o gradiente de pressão, olha lá, pressão antes, pressão após, isso vai promover um gradiente. O gradiente da pressão é adverso. Gradiente adverso de pressão. E, naturalmente, isso vai reduzir a velocidade. Lá, a velocidade cai. Velocidade cai. Bom, então, esses dois efeitos de gradiente favorável e de gradiente adverso, eles estão relacionados com a curvatura do corpo. Quanto maior a curvatura, mais pronunciados serão esses dois efeitos. Também, se a curvatura é a mesma, mas nós aumentamos o ângulo de ataque, nós vamos mexer nesses efeitos de gradiente favorável e adverso. Quanto maior o ângulo de ataque, mais fortes serão esses gradientes. O que pode, então, acontecer em função da intensidade desses gradientes? O que pode acontecer? Então, se nós operamos com um ângulo de ataque forte, novamente, entre este ponto e este, nós vamos ter grade de P favorável e, após esse ponto, nós vamos ter o gradiente de pressão adverso. E o que pode acontecer, então, é o seguinte, é que, dependendo da magnitude do gradiente adverso, essa força contrária ao movimento pode ser suficiente para parar as partículas. Então, elas vão se deslocando da esquerda para a direita e, num dado ponto, elas param. Porque tem uma força contrária ao movimento atuando.
Então, ela pode deslocar até um dado ponto, onde a partícula para. Bom, ela estava deslocando nesse sentido e parou. Significa que as partículas que estão após e que estão submetidas a um gradiente adverso ainda mais forte vão se deslocar no sentido contrário. Aparece, então, aqui um ponto onde elas vão se encontrar. Então, elas se encontram neste ponto. E observe que esta que vem da esquerda para a direita, ao chegar nesse ponto, ela não pode continuar em contato com a parede, porque as partículas subsequentes estão voltando em direção a elas. E aí o único caminho para tanto esta quanto esta percorrer vai ser um caminho saindo da parede. Então elas vão chegar até aqui e vão deslocar. Este é um ponto, então, conhecido como um ponto de estagnação, um ponto divisor do movimento no sentido positivo e do movimento no sentido negativo. Bom, então aqui normalmente vai formar uma região de recirculação. E as linhas de corrente agora perdem o contato com a parede. As linhas de corrente perdem o contato com a parede. Então, até este ponto, nós vamos encontrar aquela região de influência viscosa. Região de influência viscosa promovida pela parede sobre o escoamento, que é a definição de camada limite. Então, a camada limite vai existir até o ponto de separação, ponto de descolamento. Neste ponto, observe que a camada limite, perdeu o contato. Olha aqui a mesma camada, ó. Essa é a mesma camada. Porém, essa camada não tem mais contato com a parede. Então, ela não é mais chamada de camada limite, porque camada limite é a região de influência viscosa promovida pela parede sobre o escoamento. Então, não é mais camada limite. O que é? É uma camada cisalhante, tem aí gradientes de velocidade, porém não tem contato com parede, não é mais chamada de camada limite. Por isso, esse ponto é chamado, então, de ponto de descolamento da camada limite. Ponto de descolamento da camada limite. E essa aqui é uma região de recirculação. Normalmente, após uma camada limite, surge uma região de recirculação do escoamento. Bom, pessoal, então este é o conceito de descolamento. E a causa do descolamento, causa do descolamento é a existência de um gradiente adverso de pressão. Esta é a causa do descolamento de uma camada limite.
Esse gradiente adverso ele será tão mais forte quanto maior for o ângulo de ataque, no caso de um aerofólio. Isso explica por que uma aeronave não pode operar, né, em condições de superar um dado ângulo de ataque. 12 graus no máximo. Após isso, descola a camada limite. E enquanto a camada limite está colada na parede, nós vamos medir um coeficiente de sustentação, função de alfa, que é o ângulo de ataque. Então, quando o ângulo é zero, se o aerofólio tem uma assimetria, já promove sustentação. Então, se o ângulo de ataque é zero, mas ele não é simétrico, eu já tenho um dado valor de sustentação. À medida que aumentamos o ângulo de ataque, o coeficiente de sustentação aumenta. Mas se a gente continua aumentando o ângulo de ataque, o que se observa é que, de repente, o coeficiente de sustentação cai abruptamente. Cai repentinamente. O que aconteceu? Então, isso é que os alemães observavam que duas aeronaves, quando faziam operações muito radicais, normalmente caíam. E eles foram estudar para perceber o que estava acontecendo. E descobriram esse efeito, o efeito de descolamento. A partir do que, então, passaram a buscar controlar o descolamento. Mas antes de poder controlar, eles tiveram que entender que o descolamento acontecia devido a um gradiente adverso de pressão. E a aeronave caía quando eles atingiam este ângulo aqui, que é por volta de 15 graus, no máximo. 15 graus. Então, a sustentação, ela cai abruptamente. Então, descolamento é uma palavra proibida em aeronáutica subsônica. Claro que os aviões militares subsônicos, eles podem experimentar descolamento. Porém, o piloto tem que colocar a aeronave novamente em estabilidade antes que atinja o solo, naturalmente. E para isso, tem que voltar a operar com um ângulo de ataque que promova a sustentação. Em uma aeronave comercial, esse tipo de coisa não é aceitável. O voo tem que ser suave, tem que ser tranquilo, não pode ter esse tipo de acidente. Então, o piloto sabe controlar esse ângulo de ataque. Na decolagem, ele precisa de muita sustentação e baixa velocidade. Então, usa os hipersustentadores para aumentar a área e bastante ângulo de ataque. Na condição de voo de cruzeiro, a área pode ser menor, porque a velocidade é alta, você ganha sustentação com área menor. Mas ainda assim, as asas devem ser curvas para promover sustentação. Isto, pessoal, acontece devido ao seguinte: o que é a sustentação? Se nós pegamos um aerofólio que opera sem descolamento, então as linhas de corrente são
essas permanece colada. Tá aí, uma camada limite sem descolamento. Então, observe que essa curvatura faz com que o fluido seja desviado embaixo, no intradorso, o fluido está sendo desviado para baixo. Em consequência, tem uma reação para cima. Em cima, o fluido está sendo desviado para baixo. Em consequência, tem uma reação contrária. O resultado desses dois efeitos, no intradorso e no extradorso, deve resultar numa força de sustentação. Se você inverter o aerofólio, aí você tem não mais um aerofólio, mas um spoiler, que é o que é usado nos automóveis de corrida, para aumentar a aderência ao solo. Então, ao invés de sustentar, você faz a aderência, força contrária. Para calcular essa sustentação aqui, olha, se nós conhecemos a distribuição de velocidade na entrada, conhecemos a distribuição na saída, traçamos um volume de controle e usamos o teorema, nós podemos calcular a força de sustentação e a força de arrasto. Então, observa que na entrada, se eu pego aqui a direção X, direção Y, na entrada nós vamos ter uma parcela em X, em Y, aqui a parcela em Y, e vamos ter também uma parcela em X, fazendo a decomposição na entrada. Na saída, da mesma forma, nós vamos ter uma parcela em X e uma parcela em Y. Se nós aplicarmos o teorema, nós vamos encontrar, então, que a força de arrasto é diferente de zero e que a força de sustentação também é diferente de zero. E essa força de sustentação será tão mais intensa quanto maior for esse efeito, ó. Que você vai ter mais componente em Y, o que vai promover, então, uma força em Y, que a gente chama de força de sustentação. Este efeito aqui ele é conhecido como o efeito de downwash. Né? Você vai lavar o aerofólio para baixo. Downwash. Então, com o teorema a gente explica por que a gente tem sustentação em um aerofólio curvo. Ou um aerofólio simétrico, mas com um ângulo de ataque diferente de zero. A questão é, quanto maior, então, o ângulo de ataque, maior a sustentação. Porém, quanto maior o ângulo de ataque, maior o risco disso aqui acontecer. Ou seja, o descolamento. E quando descola, toda essa teoria, veja bem, quando descolou, você perdeu o downwash. Olha lá, para onde é que as linhas de corrente estão indo? Ó. Né? As linhas de corrente estão indo para cima. Você não tem mais o efeito de downwash. Você aplica o teorema nessa situação, você não encontra mais uma componente em Y na saída. Então, a força de sustentação vai a zero. Bom, pessoal, então, na aula passada, nós vimos o conceito de transição à turbulência. E nós comentamos que a turbulência aumenta o arrasto de forma dramática. E aí nós explicamos que, para reduzir o arrasto,
você precisa reduzir a porcentagem da área onde tem turbulência e aumentar a porcentagem da área onde é laminar. Para fazer isso, a gente precisa trabalhar com perfis com pequenas cordas. Né? Aqui é a corda. Aqui é a corda, C. Tem que ser pequeno, porque eu vou ter aqui uma região laminar e a partir daqui eu vou ter turbulência. Então, eu quero reduzir essa área. Como é que eu faço? Reduzo a corda, porque essa região laminar é constante, e aumento a envergadura. Assim, eu consigo uma área grande de sustentação com uma porcentagem pequena de área onde o escoamento é turbulento. Então, com isso, a gente reduz o arrasto da aeronave. Então, aeronaves de asas compridas, grandonas, para que a asa é tão grande? Para reduzir o arrasto. Economia de combustível. A asa grande tem só essa finalidade, mas isso é o bastante para que os engenheiros da aerodinâmica vençam os engenheiros estruturais, porque os estruturais querem asas pequenas. Quanto maior, mais flexão, mais risco de acidente. Quanto menor, mais fácil de ancorar, mais resistente. Mas, aí, os engenheiros estruturais têm que desenvolver os projetos de tal forma a resistir grandes envergaduras. Porque com isso a gente reduz o arrasto. Sustentação a gente ganha com o aumento de curvatura, mas sem descolamento. Se acontece descolamento, você perde a sustentação. A aeronave cai. Então, este é um conceito muito importante para a aeronáutica, mas é também um conceito importante para outras aplicações. Por exemplo, se você tem um trocador térmico, nós temos lá um feixe de tubos onde tem escoamento passando por dentro e nós temos escoamentos passando por fora. E nós queremos maximizar a troca térmica. Então, se nós promovemos o descolamento da camada limite, então isso vai promover a esteira turbilionar, que vai colidir contra o tubo seguinte, e aí você acelera a troca térmica com essas instabilidades fluidodinâmicas, você vai acelerar a troca térmica. Por outro lado, a turbulência no interior da tubulação, no interior, vai aumentar a potência de bombeamento. A potência de bombeamento no escoamento laminar é mais baixa que no escoamento turbulento. Porém, nós precisamos de turbulência para acelerar a troca térmica.
que vai acontecer tanto do lado externo quanto no lado interno. A troca térmica deve ser entre o fluido externo e o fluido interno. Num sentido ou no outro. E para isso a gente tem que acelerar a troca entre os fluidos e a parede externa e a parede interna. Então, dependendo da aplicação, tanto a turbulência quanto o descolamento de camada limite é desejável. São efeitos desejáveis. E aí o engenheiro tem que trabalhar para controlar isso. Numa dada aplicação, eu não posso ter descolamento. Simplesmente. Em outra aplicação, eu quero ter o descolamento. Quero ter turbulência. Porque isso vai acelerar a troca térmica e vai aumentar a eficiência do meu equipamento. Agora, qual é a causa do descolamento em um cilindro como este? É a mesma do aerofólio. Observa. Deste ponto até este ponto, V aumenta porque a área está diminuindo, a área de passagem do fluido. Observa que isso aqui é um obstáculo. Então, a área de passagem vai diminuindo. Se você pega a área aqui na entrada é essa. Neste ponto, a área é essa. Então, diminuiu a área de passagem do fluido. Como a vazão tem que ser a mesma, então a velocidade deve aumentar à medida que reduz a área. Então, deste ponto até este, velocidade aumenta, a pressão cai. Então, gradiente de P é favorável. Deste ponto até este, a velocidade cai porque a área está aumentando e a pressão aumenta. Grade de P é adverso. Dependendo, então, da velocidade, pessoal, que a gente imprime, as partículas podem contornar o corpo e sair. Então, você tem camada limite deste ponto até este. Mas, à medida que nós aumentamos a velocidade, este efeito se torna mais pronunciado. E vai chegar a um dado valor em que, neste ponto, a partícula perde o contato, uma vez que elas já estão deslocando nesse sentido. Desloca nesse sentido e no sentido contrário. E aí perde o contato, descola a camada limite. Então, à medida que nós aumentamos o número de Reynolds, este efeito se torna cada vez mais provável. E aí nós podemos ter essa situação. Temos aqui as linhas de descolamento. Nós temos aqui as regiões de recirculação, que pode ser simétrica ou assimétrica. À medida que você aumenta o número de Reynolds, vai se tornando assimétrico, e aí a turbulência aparece na esteira. Então, esse aqui é o ângulo, um ângulo alfa de descolamento. E, novamente, acontece o descolamento devido ao gradiente de P ser adverso. Adverso. E quanto mais adverso o gradiente, mais
cedo acontece o descolamento. Então, o ângulo alfa pode aumentar quando você intensifica o gradiente adverso. Agora, para a gente controlar isso, então, nós precisamos entender que a inércia das partículas, que tem uma partícula que tem uma dada inércia, uma dada energia cinética. Essa inércia ela é importante para você vencer esse gradiente adverso. Observe que aqui, olha, deste ponto até este, já tem gradiente adverso. Mas ela se deslocou. O que eu devo fazer para que ela venha mais longe? Eu possa retardar o ponto de descolamento. Eu tenho que fornecer energia para ela, as partículas. Eu tenho que energizar as partículas. E aí virão alguns mecanismos de energização da camada limite. Que é quando a gente entra, então, na fase de controle de descolamento, mas serve também como controle de transição. Percebam, pessoal, que nós falamos de duas coisas: transição à turbulência e falamos também de descolamento de camada limite. São dois conceitos diferentes. Eles podem se influenciar, um influenciando o outro. Aqui, por exemplo, uma vez que descola, eu posso formar turbulência atrás do cilindro. Então, a turbulência apareceu devido ao descolamento. Mas eu posso ter também transição antes do descolamento. Aqui está o descolamento. Aqui está a camada limite laminar. Aqui está a transição. E aqui a camada limite turbulenta. E, eventualmente, chegando nesse ponto, descola. Você tem turbulência na camada cisalhante. Aqui forma a região de recirculação. Então, percebam que nessa configuração, eu tinha laminar, turbulento, mas ainda sem descolamento. Posteriormente, aconteceu o descolamento. E nós vamos ver que, inclusive, essa transição aqui retarda o ponto de descolamento. E, nesse sentido, vai reduzir o arrasto. Nós vamos usar esses conceitos para estudar um pouco de controle de transição e controle de descolamento. Ok. Esse é o ponto que nós vamos abordar logo em seguida, mas antes de passar para esse ponto novo, eu pergunto se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta.
Então, vamos abordar um pouco sobre controle de descolamento camada limite. Qualquer iniciativa que a gente buscar, nós temos que passar pelo processo de energização da camada limite. Então, este é o processo que a gente usa para controlar descolamento. Então, o primeiro processo que nós vamos usar, processo de insuflamento. Processo de insuflamento. Bom, como é que a gente faz isso? Vamos pegar um exemplo. Se você tem um aerofólio com forte curvatura, digamos que o ângulo de ataque é muito forte, então o ponto de estagnação desloca para esse ponto e as linhas contornam. E acontece um descolamento neste ponto. E logo em seguida recola. E aqui forma, então, uma bolha de recirculação. Então, ela descolou neste ponto e recolou neste ponto. E esse bolsão de ar recirculante permanece estacionário, modificando a geometria das linhas de corrente, olha. Modificou, ela ficou muito mais curva. Então, isso cria uma redução na sustentação. Isso que vai acontecer quando tem um forte ângulo de ataque. Veja, o ângulo de ataque é determinado entre a direção da corda e a direção do movimento. Então, se nós colocamos aqui, olha, direção do movimento do fluido, esse é o ângulo de ataque, beta. Nós estamos aqui com forte ângulo de ataque. E descolou praticamente no bordo de ataque. Bom, então, uma maneira de controlar esse tipo de descolamento é energizar a camada limite nesta região. Temos que energizar. Energizar a camada limite. O que se faz então, pessoal? Cria-se aqui um dispositivo
onde as partículas que estavam colidindo contra esse ponto, elas vão encontrar um ponto de passagem. E elas têm alta energia cinética. Elas vão ser capturadas e elas vão passar para o outro lado. Então, exatamente na região de recirculação, você vai injetar energia cinética. E aí, você controla o descolamento. Por que que controla? Porque você energizou a camada limite, fazendo com que as partículas consigam vencer o gradiente adverso de pressão. Então, observe que você está neste ponto, você está insuflando insuflamento de energia cinética. Você está jogando energia cinética nessa região. Bom, a questão é que a presença dessa fenda, sobretudo, gera muito ruído. Gera muito ruído. Então, isso é indesejável, ficar com isso operando o tempo inteiro. Isso precisa disso quando você está com forte ângulo de ataque. Quando você terminou a decolagem, você pode eliminar isso. Então, por isso aqui, isso é um dispositivo móvel. Quando terminou a decolagem, você recolhe, né, contrai esse canal, e aí você passa a ter as duas partes coladas, montadas uma sobre a outra. E aí você interrompe esse fluxo, porque agora o ponto de estagnação vai estar aqui, você não tem mais o risco desse descolamento. Então, isso é um mecanismo usado na atualidade, nas aeronaves comerciais. No bordo de ataque da asa, você encontra e uma parte do aerofólio é móvel. Então, isso desloca para frente e para trás de forma a criar esse canal de passagem entre o intradorso e o extradorso. E um canal de passagem do fluido. E graças a isso, você consegue controlar esse mini descolamento que estava alterando a geometria do aerofólio, da asa. Este é um mecanismo, então, que você pode utilizar para controlar descolamento em diversas aplicações. Aí é o olhar do engenheiro que vai definir isso. Você olha, primeiro tem que perceber se tem ou não descolamento. Se tem, como que eu vou controlar? Um mecanismo é esse, um dispositivo. Permite-se fazer o insuflamento dentro da camada limite. Você injeta energia cinética no ponto que está descolando. Energiza. Vence o gradiente adverso. Controla o descolamento. Ok, pessoal? Então, este é um mecanismo que eu gostaria que vocês entendessem. Para entender como que ele atua antes, precisa ter entendido qual é a causa do descolamento. O que é o descolamento e por que que ele acontece. Descolamento, o nome já diz, a camada limite perde o contato com a parede. Ela deixa de existir, descolou. A causa, gradiente adverso de pressão. Como que combate? Energizando as partículas de fluido na região que descola. O primeiro mecanismo que a gente está apresentando é o processo de insuflamento.
Tá claro? Alguma dúvida? O segundo mecanismo que nós vamos utilizar para controlar é o mecanismo de aspiração. Aspiração. Então, como é que a gente faz? Então, imagine que você tem lá o aerofólio, um forte ângulo de ataque e, neste ponto, a camada limite descola. Descolou. Bom, quero eliminar esse descolamento. Então, o que a gente faz? Vamos colocar aqui uma série de orifícios. E vamos promover aqui no interior da asa. Observe que a asa não é um corpo sólido. Ela é oca, não tem um recheio. Então, se você faz sua asa estanque e retira o ar daqui de dentro, você vai criar, então, aqui uma baixa pressão. Pressão baixa. E vai, em consequência, puxar fluido de fora para dentro. Vai aspirar. Vai aspirar o fluido. Observe que essa partícula foi admitida para dentro, uma outra vai substituí-la. Uma outra vai substituí-la. Mas, enquanto que a partícula que está próxima da parede tem baixa velocidade, as partículas que estão nesse nível têm velocidade mais elevada. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo partículas que têm velocidade elevada, ou seja, energia cinética alta, estamos trazendo para dentro da camada limite. Qual o resultado? Nós vamos estar energizando a camada limite. Então, estamos atendendo o princípio, né, de energização. Então, para a mesma geometria, que não está igual porque ficou mal desenhado, mas para a mesma geometria, para o mesmo ângulo de ataque, sem aspiração, nós temos descolamento. Com aspiração, nós vamos eliminar o descolamento. Este mecanismo de aspiração foi utilizado em aeronáutica por um bom tempo após a Segunda Guerra. Esse foi o mecanismo que os alemães desenvolveram para fazer operações a grandes ângulos de ataque sem perder a sustentação. Com isso,
tinham muito mais controle e conseguiam pegar rotas de fuga, enquanto que o adversário tentava fazer a mesma rota, perdia a sustentação e caía. Então, esse é um controle que foi utilizado. Em aeronáutica, ele não é mais utilizado, mas em termos didáticos, é importante para a gente entender que é um dispositivo de controle. De repente, em alguma aplicação, ele pode ser utilizado, pode ser útil, pode ser viável do ponto de vista de engenharia. Entenderam, pessoal? O segundo tipo de controle. Primeiro, nós falamos de insuflamento e o segundo de aspiração. Eu vou dar outro exemplo aqui de insuflamento, que eu não falei ainda. Então, ainda o insuflamento. Insuflamento. Agora, na seguinte situação. Na condição de velocidade alta, você pode operar com baixo ângulo de ataque. Então, não tem nenhum risco de descolamento. E você ganha sustentação. Bom, acontece que aqui você está em alta velocidade. Velocidade alta. Velocidade da aeronave. Então, vamos colocar aqui, ó. Velocidade alta. Então, eu tenho aqui uma dada área, que é o suficiente. Mas esse mesmo aparelho teve que decolar. E na decolagem, ele está com baixa velocidade. E ainda tem que ganhar altitude. Ou seja, a força de sustentação tem que ser superior ao peso. Para ganhar sustentação, para ganhar altitude. Então, o que se faz? Primeiro, aumenta o ângulo de ataque. Com isso, eu já ganho sustentação. Segundo, eu preciso aumentar a área. Mas é a mesma aeronave. Na decolagem tem que ter uma área maior. E na condição de cruzeiro, que é a maior parte do tempo da viagem, eu posso trabalhar com asa menor. Aí, usa-se os chamados hipersustentadores. Então, eu vou pegar esta asa e vou utilizar aqui, olha, dispositivos que ficam montados embaixo dela. Vou propagar. De tal forma que... E você está com alto ângulo de ataque, tá? Alto ângulo de ataque. Então, o risco de descolar neste ponto é alto. E se descola, perde a sustentação. Então, esses pequenos aerofólios, eles poderiam estar bem montados. Mas nós vamos perceber que eles são dispostos de tal forma a deixar esses dois canais. Para quê? Para captar partículas com alta energia cinética e injetar dentro da camada limite no extradorso. Com isso, você vai estar energizando essa região. Se eu energizo, então as partículas conseguem vencer o gradiente adverso de pressão. Que nesse caso, olha, é um gradiente muito forte, porque você está com uma grande curvatura.
Então, o gradiente adverso é muito forte. Isso tende a descolar. Então, esses dois dispositivos, pode ter até 3, eles têm dupla finalidade. Aumentar a área, observa a área, o quanto que ficou maior. Aumentou a área, mas ao mesmo tempo, nós insuflamos ar no extradorso, de tal forma a energizar a camada limite. E com isso, você mantém a camada limite colada. Com forte ângulo de ataque, uma área grande de sustentação, e com isso a gente consegue decolar. Se você tivesse uma asa compacta nesse sentido, primeiro você não podia usar toda essa curvatura, senão descolaria. E depois você teria que usar essa mesma asa em alta velocidade, quando a aeronave está em condição de cruzeiro. E isso aumenta sobremaneira o arrasto. Então, ao recolher esses dispositivos, que eu não preciso mais, já estou nessa situação, eu não preciso mais deles. Então, eu vou recolher para o interior. Eles são montados, ficam encaixados. Então, eu consigo, no mesmo aparelho, 2 configurações de asa. Asa grande, com muita curvatura, para decolagem. Ganhei altitude, ganhei velocidade, vou recolhendo os hipersustentadores e vou diminuindo o ângulo de ataque. Com isso, eu tenho sustentação e com um arrasto relativamente baixo. Redução no consumo de combustível. E perceba que se o seu concorrente apresenta uma aeronave com 5% de consumo a menos, ela vai ganhar a concorrência. Porque quando se trata de milhares de toneladas de combustível que são gastos numa viagem, então 5% é muito significativo. Ok? Entenderam, pessoal, os 2 mecanismos? Insuflamento e aspiração. São os 2 mecanismos utilizados aí em aeronáutica. Acho que também pode ser utilizado em outras situações onde o descolamento é indesejável. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo, professor. Tá entendido? Beleza. Bom, então vamos falar de um outro dispositivo, um outro mecanismo de controle, que é o mecanismo de promotores de turbulência. Promotores de turbulência. Você pode ter aí, essencialmente, 2 tipos de promotores de turbulência. Por exemplo, se nós pegamos aqui uma asa, e para um dado ângulo de ataque, pode acontecer o descolamento nessa linha. Ou nessa linha. Então, nós temos que energizar a camada limite, a montante dessa linha. O que se faz? Vamos colocar aqui pequenos obstáculos
Vamos colocar pequenos obstáculos, aqui eu estou desenhando de forma ampliada para a gente entender. E as linhas de corrente, quando encontram esses obstáculos, o que que acontece? Descola a camada limite sobre eles, gera esteiras turbilionares atrás deles, gera esteira turbilionar e energiza a camada limite. Então, o descolamento estava acontecendo aqui, com a presença dos promotores de turbulência, o descolamento pode ser eliminado, né? E você controla a camada limite. Como é que isso aqui é feito? Vamos pegar um deles, vamos ampliar. Nós vamos desenhá-lo aqui, ó. Está aqui. Então, a linha de corrente que chega até ele. Está aqui. E vai descolar. E vai formar aqui uma esteira. Só que essa esteira tem a dimensão do diâmetro deste pequeno obstáculo. Então, enquanto a asa tem metros de envergadura e tem também metros de corda, estes dispositivos é da ordem de centímetro, menos de 1 centímetro de diâmetro. Então, eles são muito pequenos e tem também 1 centímetro de altura. São pequenos ressaltos. Né? Você pega um pedacinho de giz, é aquilo que é colocado ali, dispostos de forma a promover turbulência em pequenas estruturas, mas isso é o bastante para energizar a camada limite e evitar que aconteça o descolamento. Então, esses são chamados promotores de turbulência. Existem diferentes tipos de promotores, a gente vai ver um outro exemplo daqui a pouco. Então, percebam que o que é interessante aqui é que você tem aqui um descolamento, né, que podia estar acontecendo aqui, olha. Descolou. Aí você promove microdescolamentos a montante para energizar a camada limite e controlar esse descolamento em maior dimensão. Isso é similar, então, ao efeito da vacina. Você controla descolamento. Aqui você tem um descolamento em grandes estruturas, grande dimensão. Aí você coloca aqui um pequeno dispositivo que promove o descolamento em pequena dimensão. E você vai, então, eliminar isso aqui, controlando a camada limite. Então, você controlou o descolamento em grande dimensão, usando descolamento em pequeníssima dimensão. Isso é um efeito vacina. A vacina nada mais é do que algo que se assemelha ao micro-organismo, o corpo reage e aprende a se defender. Né? Aqui usamos descolamento para controlar descolamento. Só que em pequena dimensão. Da mesma forma que a vacina é em pequena dose. Então, são efeitos similares. Usamos o descolamento em pequena dimensão para controlar descolamento em grande dimensão. Tá claro? Isso é um processo também de controle, né, que é promotor de turbulência. Bom, um outro exemplo onde nós usamos
os promotores de turbulência é o caso das bolinhas de golfe. Bolas de golfe. Depois da aula, vocês vão entrar aí na internet e vão procurar com palavras-chave do tipo camada limite, bola de golfe, descolamento, controle. Com essas palavras-chave vocês vão encontrar vídeos onde vocês vão poder entender melhor com visualização e animação. Vocês vão entender ainda melhor como é que funciona esse tipo de dispositivo. Tá? Então, deem uma olhada aí na internet. Bom, então o que acontece? Você pega uma bola de golfe, no passado eram bolas lisas. Bolas lisas. Bom, então, como a velocidade da bolinha é alta, vai descolar, vai formar aqui uma esteira turbilionar, e isso vai implicar em uma dada força de arrasto. Força de arrasto. Mas, o que eles começaram a observar é que à medida que eles iam usando as bolas, elas iam ficando melhores. Eles conseguiam mais sucesso nas tacadas, obtendo deslocamentos maiores. Então, isso naturalmente chamou a atenção e foram pesquisar. E o que perceberam é que, com as tacadas, você vai deformando as bolinhas, vai criando pequenos defeitos, pequenas rugosidades, que promovem a transição da camada limite e energiza e reduz o ângulo de descolamento. Então, na bolinha usada, eles observaram a redução do arrasto. Continua descolando, porém com um ângulo de ataque menor. E aí forma uma esteira mais inibida. A bolinha é a mesma. Essa aqui é a bolinha nova, e aqui é uma bolinha usada. Os ensaios, então, em túnel de vento, proporcionaram entender que, com o uso, elas vão ficando com ranhuras, com pequenas deformações, o que vai, então, reduzir a dimensão da esteira. Reduz o arrasto e você consegue, então, maiores deslocamentos. Bom, entendido o que estava acontecendo, então vamos agora criar bolinhas de tal forma a reduzir ainda mais o arrasto. E aí, utilizar, então, os efeitos de promotor de turbulência. Então, as bolinhas já passaram a ser fabricadas com sulcos. Eu vou desenhar aqui de forma ampliada. Sulcos.
Grosso modo, eu estou desenhando aqui de forma ampliada, mas para a gente entender o que vai acontecer. Então, observe que uma linha de corrente que vai colidir contra essa bolinha, vem outra linha de corrente, e o que acontece quando ela encontra esse ponto? Se nós ampliamos esse ponto que está acontecendo aqui, nós vamos encontrar isso. Ó. Então, uma linha de corrente encontra esse ponto. Perde, então, o contato, e ao invés de seguir acompanhando a parede, isso só vai acontecer para velocidades muito baixas ou para fluidos muito viscosos. Bolinha de golfe desloca no ar, pouca viscosidade, em alta velocidade. Ou seja, não vai permanecer colada, vai descolar. Então a partícula passa direto e forma aqui uma bolha de recirculação. Essa bolha vai capturando partículas, né, vai engordando, vai aumentando de tamanho e de repente ela escapa. Aí você forma uma esteira de estruturas tubulonares que deslocam, energizando a camada limite. Então, se a bolinha fosse lisa, esse seria o ângulo de descolamento. Para a bolinha sulcada, este é o ângulo de descolamento. Então, aqui nós teríamos uma esteira com essa dimensão, e aqui nós vamos ter uma esteira com essa dimensão. Naturalmente, então, que a bolinha sulcada, com a bolinha sulcada, nós vamos obter um arrasto menor. E, com isso, né, você consegue, com uma mesma tacada, um deslocamento maior. Então, este é outro exemplo onde o processo de promoção de turbulência vai reduzir o ângulo de descolamento. Reduz a dimensão da esteira turbilionária atrás da bolinha e reduz, então, o arrasto. Esse mesmo princípio, inclusive, ele foi testado recente, né, pelos caçadores de mito, Mythbusters. Você deve encontrar aí na internet. Eles pegaram, então, um carro, cobriram de massa e fizeram esses sulcos e observaram a redução de arrasto muito significativa. Não me lembro exatamente, coisa da ordem de 20% de redução no arrasto do automóvel, se ele fosse sulcado igual a bolinha de golfe. Bom, naturalmente que isso não é uma linha a ser seguida para melhorar a aerodinâmica dos automóveis. A gente tem que separar as coisas do ponto de vista de engenharia. O que eles fizeram era mais para quebrar mito. No caso, eles comprovaram que a teoria era válida. Realmente teve uma redução de arrasto. Esse tipo de sulco também, pessoal, a gente vai encontrar esses sulcos em alguns peixes, por exemplo, tubarão. Nesta região, eles têm a pele, que eles podem alterar a geometria da pele com este princípio. Ou seja, eles energizam a camada limite para evitar o descolamento quando eles se aceleram.
Então, é algo que você encontra também na natureza, tá? Esse mesmo princípio já pode ser encontrado na natureza. Ok. Agora, eu queria mostrar para vocês também um outro efeito, a título de compreensão maior, o que a gente pode chamar de efeito Eiffel. O efeito Eiffel. É o mesmo engenheiro que projetou a torre e que, naturalmente, teve que fazer estudo de aerodinâmica, ensaios em túneis de vento. E ele percebeu o seguinte: se você pega o escoamento sobre um cilindro, e você traça o coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds. O que é o número de Reynolds? É a velocidade vezes o diâmetro sobre a viscosidade. Então, para aumentar o Reynolds, você vai aumentando a velocidade. Se você mantém o mesmo fluido e o mesmo diâmetro. Então, o coeficiente de arrasto, ele cai, depois fica constante, e de repente sofre uma queda brusca, aumenta novamente. Então, ele percebeu aqui uma anomalia no comportamento do arrasto, função do número de Reynolds. Para Reynolds, por volta de 10 à quinta, acontece, então, o que foi cunhado, denominado aí pela comunidade como sendo a crise do arrasto, ou seja, uma queda brusca. E nós vamos estudar esse efeito para a gente não confundir com os precedentes. O que acontece aqui é que, em função do número de Reynolds crescendo, a camada limite ela vai descolar, porém, ela ainda é laminar à montante do ponto de descolamento. Ela é laminar. Agora, se você vai aumentando o número de redes, o que acontece? É que a camada limite é laminar, mas ela transiciona antes do ponto de descolamento, aí você energiza, quando ela passa de laminar para turbulento, você energiza a camada limite, e com isso você reduz dramaticamente o ângulo de ataque, o ângulo de descolamento. Isso acontece dos dois lados. Você reduz o ângulo de descolamento. E isso é um efeito brusco, pessoal. Ele é bem abrupto. Observa aqui, olha. Estava constante e, de repente, ele cai abruptamente. Por quê? É exatamente no momento em que acontece a transição da camada limite à montante do ponto de descolamento. Veja, a camada limite transicionou. Se transicionou, você então promove turbulência. Energiza a camada limite, retarda o ponto de descolamento. Então, não pode confundir isso aqui com os promotores de turbulência. Porque lá são obstáculos, ou são sulcos, cavidades que a gente cria na superfície.
Aqui é uma transição. Veja bem que não tem obstáculo, não tem sulcos. É o que acontecia na bolinha de golfe arranhada. Então, lá você transicionava a camada limite, e aí o arrasto cai abruptamente, promovendo uma maior distância de deslocamento. Então, percebam a diferença entre o que a gente controla com os promotores de turbulência e com o efeito Eiffel. São coisas diferentes. Ambos estão relacionados com a turbulência. Nos promotores, você acelera a formação de estruturas trilionárias através de obstáculos ou de cavidades. No efeito Eiffel, a transição acontece numa superfície, mesmo que ela seja com pouca rugosidade. Não podemos falar numa superfície lisa, porque se ela for perfeitamente lisa, isso dificulta a transição, tá? Mas mesmo assim, se ela for perfeitamente lisa, você pode estar perturbando a camada limite com fontes externas a ela, ondas de pressão, vibração, e pode acontecer a transição. Então, aqui nós não temos a presença de promotores de turbulência, nós temos a presença da transição em paredes rugosas. Então, a rugosidade ela vai acelerar a transição, mas elas são pequenas para ser comparadas com os promotores de turbulência. Ok? Então, a ideia é similar, é a injeção de turbulência dentro da camada limite, que vai retardar o ponto de descolamento, e com isso, você energiza, retarda, reduz o arrasto, reduz o ângulo de descolamento. Ok? Então, percebam que esse tipo de efeito pode ser utilizado para controlar em situações onde você deseja controlar, você deseja que não tenha arrasto. Para um trocador térmico, o melhor mesmo é deixar que o descolamento aconteça em todo vigor, porque aí você vai ter uma esteira bem vigorosa e uma grande troca térmica. Novamente, nós vamos utilizar o controle tanto para eliminar o fenômeno ou para acelerar o fenômeno, intensificar. Vai depender da aplicação que a gente está fazendo. Ok, pessoal? Então, é isso que a gente queria apresentar para vocês em termos de conceito de camada limite. Eu agora vou passar uma lista de exercícios para vocês. Eu não lembro se eu passei a lista do capítulo 5, já passei? Capítulo 5 eu acredito que eu já passei, mas confirmem, por favor, para mim. Eu anotei, professor, eu anotei aqui uma que o senhor passou do capítulo 4, tanto do capítulo 5. Ok, então eu já passei para vocês. Agora eu vou para o capítulo 7. Vamos passar uma lista lá do 7. Na próxima aula, que vai ser então na semana que vem, eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Mas eu já vou adiantar e já vou sugerir uma lista para vocês ir trabalhando. Porque passando a semana que vem na outra, aí nós já vamos aplicar a prova. A prova foi marcada para quinta-feira, mas nós vamos puxar para quarta-feira. Porque na quarta vocês têm um pouco mais de tempo para fazer, e eu vou ter também, assim, um pouco mais de tempo para corrigir e poder fazer a vista com vocês antes de lançar o mapa definitivo de notas. Tá? Então, só vou olhar aqui
a data direitinho. Hoje é dia 2, amanhã é feriado. Então, 9 e 10 nós teremos aula. Dia 16, que é uma quarta-feira, nós vamos fazer, então, a quarta avaliação. Quarta. Dia 16/6. Teremos a nossa quarta avaliação. Então, vamos sugerir aqui uma lista. Capítulo 7. Vocês vão pensar isso sobre o 7.1. 7.1. Mais para o final do capítulo, que a gente vai ter exercícios 7.49, 54, 55, 57, 59, 66, 67 e 69. Meia nove, 75, 80, 99, 111, e é isso. Então, fica aí a listinha para vocês já ir trabalhando, tá? E aí, na semana que vem, nós faremos alguns exercícios para treinamento. E na segunda-feira, antes da prova, a gente pode fazer também a aula para tirar dúvida de vocês. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. E quarta-feira que vem a gente retoma, então, com exercícios. Obrigado, boa semana para vocês e até mais. Obrigado, professor. Até mais.